Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula do componente curricular de Geografia iremos trabalhar sobre os setores da economia. Eu resolvi trazer esse assunto hoje porque nas atividades da plataforma vieram como setores agrários, atividades agrárias. Então, falar sobre os setores da economia, nós vamos ter uma amplitude de todos os assuntos que fazem nos entender como o nosso país, a sua cidade, o seu bairro, ele pode crescer. Então, vamos lá nesse conceito dos setores da economia. Estudar os setores da economia é entender melhor as atividades humanas de produção e consumo das mercadorias e enxergar com clareza o crescimento econômico do nosso país. Aqui em Governador Valadares, a nossa cidade, o ponto forte da nossa cidade é a venda e a distribuição do comércio. A nossa cidade ela gera em torno do comércio, sobre vendas. Então, estudar os setores da economia é entender como a sua cidade vai crescer, qual é o ponto forte, como o seu estado cresce e também, posteriormente, o nosso país. Ele vai gerar o quê? Renda, trabalho, economia, Então, tudo que vai gerar dinheiro é propício para o crescimento tanto da sua cidade, como do seu estado ou até mesmo do nosso país. Para estudar os setores da economia, para cada ponto foi dividido em setores, em 3 setores. Vamos ver quais são eles. Esses setores eles foram classificados em setor primário, foi também classificado como setor secundário e também o setor terciário. Cada setor da economia, ele é responsável por um tipo de atividade. E nós vamos ver com mais detalhes cada um desses setores. Vamos começar pelo setor primário. O setor primário é a área em que as pessoas retiram elementos da natureza ou cultivam algum tipo de matéria-prima no campo. Então, vamos fazer uma relação com a nossa aula anterior. Nós estudamos sobre a zona urbana e a zona rural, cidade-campo. Então, todo o elemento que é retirado da natureza do campo, nós vamos encontrar no setor primário. E o setor primário, ele destina ao extrativismo, as suas atividades de extrair elementos da natureza, e da agropecuária. A agropecuária a gente divide também em 2 setores, em 2 campos, a agricultura e também a pecuária. E nós vamos ver elementos que são diferentes um do outro, mas faz parte do setor primário. Para estudar o setor primário, vamos entrar na classe do extrativismo. Falar sobre o extrativismo lembra a palavra extrair, retirar. Então, todo elemento que é extraído, retirado da natureza, vai entrar aqui no setor do extrativismo, das práticas do extrativismo. E existem 3 tipos de extrativismos. Nós temos o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e também o animal. Observando aqui na imagem, a primeira aqui nós temos o extrativismo vegetal. O que seria o extrativismo vegetal? É a retirada de elementos da natureza como raízes. Aqui nós temos a prática da seringueira, que é um produto que é extraído para fazer borracha. Também frutos, alguns tipos de fruto, está dentro do extrativismo vegetal. Mineral, nós vamos conseguir identificar nessa segunda imagem. Aqui em Governador Valadares, nós temos, a nossa cidade é cortada pelas vias ferroviárias, de Belo Horizonte até Vitória. Então, quem teve a oportunidade de viajar de trem, no trem que é para passageiros, a gente consegue identificar ali na estação o mesmo trem que vai para Vitória e Belo Horizonte é o trem de passageiro, mas ali nós conseguimos também ver os trens que transportam minérios, que transportam cargas. Então, vem desta imagem aqui, extrativismo mineral, que é a retirada dos minerais da terra. Quando nessa mesma viagem de trem, nós conseguimos observar em alguns pontos de algumas cidades, esta imagem aqui, que são retiradas minérios da terra para fazer
carros e algumas outras coisas com o ferro, tá? E também nós temos aqui o extrativismo animal, que é a prática de pesca e de caça. E o importante lembrar aqui do extrativismo é que toda prática de extrair elementos da natureza, elas têm que seguir uma ordem dos órgãos ambientais. Não pode tirar nenhum elemento da natureza e que você não possa cuidar da natureza. Eu tenho que, ao mesmo tempo, retirar e, ao mesmo tempo, cuidar. E esses órgãos que fazem essa fiscalização, elas ficam muito em cima de quem trabalha com esse tipo do extrativismo. Então, tem que seguir as ordens dos órgãos ambientais. Agora vamos falar sobre a agropecuária, porque é um campo maior que o Brasil tem, tanto de exportação como de produção de elementos. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil e consiste na exploração do espaço rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. Então, a agropecuária, como nós vimos, vem da agricultura e também da pecuária. Então, nós temos aqui a agricultura, é a produção e o cultivo de vegetais para o consumo humano. Então, tudo que é relacionado a hortaliças, as plantações, vem da agricultura. Aqui em Governador Valadares, em uma outra aula de geografia também eu citei sobre os grandes CEASA. Aqui em Governador Valadares, nós temos esse espaço que é o CEASA, onde os pequenos e grandes produtores podem trazer, né, esse plantio, todas as hortaliças, para fazer o quê? Vender os seus produtos. Então, vem do quê? Da agricultura. Então, nós temos essa prática que é a extração, né, o plantio de plantações e também de hortaliças. Nós temos também a pecuária, que faz parte da agricultura. A pecuária é a atividade voltada para a criação de animais para o consumo humano. Então, os rebanhos de vaca, né, de peixes, né, de abelhas para a criação de mel, para a produção de mel, de porcos, de galinha, isso tudo está ligado à pecuária. Então, a agricultura está ligada às atividades de plantações e cultivo e a pecuária está ligada a atividades de rebanhos de animais. Agora vamos para o segundo setor, que é considerado o setor secundário. O setor secundário, ele vem oriundo das indústrias, como nós vamos ver aqui no slide. O setor secundário é responsável por transformar as matérias-primas, né, que são as mercadorias, em produtos industrializados. E esse setor é a produção industrial. Então, tudo aquilo que é retirado do setor primário vai para o setor secundário de uma forma industrial. Vamos ver aqui no slide alguns exemplos. Nós temos no processo de industrialização, indústrias de fabricação de roupas e tecidos. Qual é a matéria-prima que nós podemos pensar aqui? Aquilo que vem lá do setor primário. O algodão. O algodão é responsável, né, por fazer também a questão do tecido e da roupa. Então, nós temos aqui um processo de industrialização. Está ligado às indústrias. Nós também temos indústrias automotivas, que vem lá do extrativismo. Então, nós temos aqui como exemplo a fabricação de carros e também de motos. Então, outros também objetos como ferro, vigas de ferro, vêm do setor de industrialização através dos recursos naturais que são os minérios. Nós também temos conhecido aqui em Governador Valadares uma fábrica de laticínios, né, que são o quê? A produção de leite e seus derivados, como queijo, iogurte, tudo que vem do leite, nós vemos aqui no processo de industrialização desses produtos de laticínios. E nós também temos indústrias de celulose. Indústria de celulose, nós temos aqui, sentido a Belo Horizonte, que está mais próximo aqui da nossa cidade, Governador Valadares, uma empresa muito conhecida que chama Cenibra. Ela tem, né, essa empresa, ela planta o seu próprio eucalipto, que é a matéria-prima do papel, né? Celulose aqui são todos os objetos que são feitos de papel, então o seu caderno, né? Papel higiênico, guardanapo, tudo vem da celulose. Então, essa empresa
que tem o processo de neutralização de celulose, ela faz toda a fabricação do papel através da matéria-prima, que é o eucalipto. Nós consideramos também a construção civil, que integra a parte do setor secundário, pois elas retiram, né, a indústria civil retira alguns elementos da natureza, como a areia, pedra, o ferro e entre outros, para fazer o quê? Construções de casa. A construção civil está aí para fazer prédios, casas, moradias, e ela integra o setor secundário. E agora nós vamos passar para o setor terciário. O setor terciário, ele é o setor de comércio e prestação de serviço, podendo ser de natureza pública ou privada. É a área da economia em que os produtos são direcionados ao consumidor. Então, voltando aqui como exemplo da nossa cidade, que é forte o comércio. Então, toda a prática do comércio, de venda, né, se você tem uma loja ou se você vai comprar nessa loja, está integrada ao setor terciário. Porque o setor terciário, vamos dizer que ele seria o fim todos esses setores, é onde nós vamos encontrar os produtos prontos. Vamos olhar aqui algumas características. Dentro do setor terciário, nós temos a prestação de serviço para a população. Quais seriam essas prestações de serviço? Nós temos a educação de escolas, que pode ser pública ou privada, e isso é o que? Uma prestação de serviço. Né? O governo está prestando serviço para a população com a educação. Nós temos o transporte público, né, transporte escolares público, e também temos a saúde, que integra aqui os hospitais, postos de saúde. Todo esse serviço, e entre outros, está prestando serviço para a população. E também temos na parte do setor terciário a parte do comércio. Quais que seriam esses setores? Esses tipos de comércio? Supermercado, você não vai lá comprar, fazer uma cesta básica, comprar os mantimentos? Então, está prestando serviço para a população. Porque se você encontrar um produto que esteja inadequado, você pode ir lá e reclamar. Então, é um comércio que presta serviço para a população. Salão de beleza, farmácia, padaria, açougue, tudo isso inclui o setor do comércio. Seria tudo aquilo que eu vou comprar ou como eu tenho como ponto de venda. E para finalizar, eu trouxe para vocês essa relação entre os setores da economia. E aí vocês vão entender um caminho de todos os produtos, né? A gente vou dar um exemplo somente de um, mas a gente pode pensar em outros produtos que fazem o mesmo caminho. Então nós temos o setor primário, secundário e terciário. Então vamos pensar aqui no setor primário como o produtor lá do campo que tem, né, o seu rebanho de vacas. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer durante o ano a extração do leite. Então, toda essa parte aqui da extração do leite está lá no setor primário. Quando ele retira esse leite, ele vai encaminhar para o setor secundário, ele vai para o setor o quê? Das indústrias, que vai fazer todo o processo de fermentação, que o leite esteja adequado para o consumo humano. Então, você pode observar aqui na imagem que o leite está em processo de transformação, de fermentação, vai colocar o rótulo, deixar ele com uma aparência mais apresentável para você comprar. E finalizando, depois que o produto está pronto, ele vai para onde? Para o setor terciário, que é o setor do comércio. Então, vamos lembrar aqui do supermercado. Quando nós vamos lá comprar o leite, ele está na prateleira, né, bonitinho lá, tudo prontinho. Então, observe o caminho. O leite sai do setor primário, né, extraído da vaca, vai para o setor secundário, que é o setor da indústria, no processo de fermentação, de industrialização, e encontramos ele no produto final, como lá na prateleira para a gente comprar, que é o setor do comércio. E assim nós podemos observar com outros produtos, por exemplo, como nós falamos do caderno, né? Vai lá do eucalipto, passa pelo processo de transformação na indústria e nós encontramos aí nas papelarias o caderno pronto para a gente escrever. E assim nós finalizamos a nossa aula dos setores da economia. Espero que tenha ajudado você a fazer os próximos exercícios que virão na plataforma.
E para acessar nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED GV. Um abraço e até a próxima aula.